grandes mudanças da nossa igreja, né, no âmbito nacional. Mas o Senhor continua operando os seus milagres na nossa vida todos os dias. E nós precisamos nos conectar, nós precisamos nos unir, nós precisamos ter comunhão com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse primeiro texto que nós lemos em Mateus, no capítulo 8, aquele centurião chegou ao Senhor pedindo algo. E normalmente é assim que acontece na maioria dos textos bíblicos que se relacionam ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Alguém que procura o Senhor, alguém que se dirige ao Senhor. E o Senhor, em resposta àquele clamor, àquela busca, àquela interação com o Senhor, em resposta abençoa aquelas pessoas. Nós vimos aqui no capítulo 7, Jesus dizendo isso. Jesus é muito claro, é muito direto. Ao pedido daquele centurião, o Senhor fala, Jesus disse, eu irei curar. Somente isso. Uma palavra simples, mas uma palavra poderosa, de esperança, irmãos, de fé. O Senhor ainda não tinha visto a demonstração daquela fé que ele provaria um pouquinho mais adiante, mas o Senhor já dera aquela palavra para ele. Partindo do Senhor, a palavra já foi dada. Se pensarmos, talvez observando esse texto, a gente pode pensar, mas esse texto serve só para esse centurião? Serve só para ele naquele momento, naquele dia? Ou serve para todos nós, inclusive hoje, inclusive agora? E eu quero lembrar um texto bastante conhecido de Marcos, capítulo 15, aliás, capítulo 16, versos 16, do 15 ao 18. Os irmãos não precisam abrir que eu vou ler. Diz assim, e diz-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse texto nós conhecemos bem, faz parte da nossa prática de vida. Mas o texto continua, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Essas são as palavras do Senhor, não agora para o centurião, mas uma palavra do Senhor para nós. Na verdade, a palavra do centurião também era para nós, porque é a Bíblia, é a palavra do Senhor para nós a todo dia. Mas para que não fiquem dúvidas no nosso coração, o Senhor nos diz que teremos a autoridade vinda dele para expulsar demônios e, sobretudo, curar enfermos, para trazer paz ao mundo através do Espírito Santo, trazer paz à nossa família, trazer paz à nossa casa. É vontade, é desejo do Senhor para nós. O Senhor dá muitas demonstrações de cura, muitas demonstrações de piedade, muitas demonstrações de compaixão pelo seu povo. E o Senhor continua tendo essa mesma compaixão, ao olhar os nossos clamores, ao observar as lágrimas muitas vezes que são derramadas do nosso rosto. O Senhor continua curando, libertando e transformando o nosso povo. Dentro dessas demonstrações, Ele curou leprosos, Ele curou cegos, curou surdos, curou inclusive cegos de nascença. Muitas coisas Ele fez. Na semana retrasada, irmãos, eu recebi uma solicitação de um dos membros da igreja lá para orar por uma casa. Tinha um menino que tinha sumido alguns dias, então era amigo dele, ele ficou preocupado com o menino, porque era um dependente químico,
E aquele menino voltou para casa 4 dias depois, ele falou: pastor, vai na hora, pelo meu amigo, vai lá na casa dele. Eu falei: tudo bem, vamos lá. O amigo não era da igreja, mas ele era. Eu fui lá, conversei com o moço, oramos por ele, demos uma palavra de ânimo. A gente tem algumas conexões lá com clínicas e iremos encaminhar ele para uma clínica de recuperação para dependente químico. Mas uma coisa me chamou a atenção naquele dia. Eu, quando estava conversando com ele, eu vi que a mãe dele constantemente só tinha palavras deprimentes. Ela estava bastante cansada. Ele já tinha passado por clínica mais de 5 vezes. Eu pedi com licença para ela, para que a gente pudesse ministrar na vida do moço primeiramente, e depois eu fui conversar com ela. Ela também é de igreja, não é do avivamento bíblico, não é avivalista, mas ela tem um certo tipo de fé. Mas nas suas palavras, o que tinha acabado do coração dela era justamente isso que nós estamos falando agora. Não havia mais esperança no coração dela. E é triste porque ela ainda falava com alguma intenção boa em relação ao seu filho. Mas quando ela falava do pai do menino, ela dizia: o pai dele só fala que espera que ele morra logo, porque ele para de incomodar a família. Ela não concordava com isso diretamente, mas em algum momento a gente percebia que talvez ela tivesse aquele mesmo desejo também. Isso é triste porque acabou a esperança naquele coração. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra outra coisa. A irmã falou hoje aqui nessa noite: eu louvo a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Eu louvo a Deus porque o Senhor hoje me acordou, me deu fôlego de vida e estou aqui de pé porque o Senhor me sustenta. O Senhor é o doador da vida. O Senhor que nos sustenta todos os dias quando nós acordamos. É o Senhor que dá capacidade de levantarmos, de respirarmos e caminharmos na presença dEle. A Bíblia fala que não cai um cabelo da nossa cabeça se não for por permissão de Deus. E não podemos adicionar um minuto sequer, nem tirar um minuto sequer da nossa vida se não for os planos do Senhor. Então, independente de ser um dependente químico, ele ainda está vivo, porque o Senhor permitiu que ele estivesse vivo. Enquanto há vida, ainda há esperança pela misericórdia de Deus. Aos olhos de Deus, enquanto há vida, ainda há esperança. E nós precisamos acompanhar a mesma intenção de Deus, a mesma misericórdia de Deus, a mesma confiança que Deus tem. Se Deus ainda permanece com a vida, nós seguimos na mesma esperança. Por isso que precisamos falar a respeito de fé. Precisamos falar a respeito de crer. Precisamos confiar cada vez mais na força que os nossos joelhos têm através do Espírito Santo. Para curar, para libertar, para trazer vida, onde parece estar tudo perdido. Houve um testemunho hoje de um milagre através do Caléu. Eu louvo a Deus porque o Senhor verdadeiramente continua fazendo milagres. Aleluia, Pai. O Senhor nos salvou, o Senhor nos trouxe para a glória da presença dEle, para estarmos juntos nele. Mas o Senhor continua abençoando, porque Ele tem compaixão do seu povo. Ele tem amor pelo seu povo. O Senhor não só cura, mas pelos textos bíblicos nós percebemos que o Senhor, às vezes Ele cura não a doença, mas Ele cura através da doença. Às vezes o Senhor não nos livra da tribulação, mas faz algo, cumpre os seus propósitos em meio à tribulação da nossa vida. Isso nós precisamos compreender muito bem, para estarmos firmes no propósito do Senhor na nossa vida, confiantes nas promessas dEle. Nós lembramos de Jó, tão conhecido.
sofreu terríveis doenças, perdeu sua família, perdeu tudo que possuía. Mas o Senhor estava ali constantemente com um propósito na vida dele. E os propósitos se cumpriram na vida dele. E a fé dele foi o quê? Duplicada, triplicada. Porque agora ele não tinha só um relacionamento de ouvir falar, mas tinha um relacionamento pessoal com o Senhor. O propósito de Deus se cumpriu através daquelas tribulações. Miriam conta a história em Números no capítulo 12. Miriam, irmã de Moisés, achou-se em algum momento que ela deveria estar ali sobre a autoridade daquele povo. Que ela poderia ser usada por Deus assim como Moisés era. E ela queria o lugar de Moisés. E o que o Senhor fez com ela? Ficou leprosa. Foi atribuída por lepra por um determinado momento, mas Moisés orou e intercedeu por ela. O povo orou e intercedeu por ela. Não seguiu viagem sem ela. Aquela doença, por pouco tempo, logo ela foi curada. Mas ela prendeu o seu lugar diante do Senhor. E respeitou a autoridade do seu irmão. Paulo passou por duas doenças terríveis. A primeira foi a cegueira, logo que ele conheceu o Senhor. E pela misericórdia do Senhor, logo em seguida ele foi curado. Mas foi curado através da oração de um outro seguidor, de um outro homem que estava no caminho, que outrora era seguido por ele. Através da oração de Ananias, ele foi curado naquela cegueira. E a conversão de Paulo aconteceu. Através daquela doença, através daquela cegueira, dentro ainda de um contexto do que o Senhor estava fazendo na vida dele, houve a conversão daquele coração. Mais tarde ele clama ao Senhor por outra doença, ou outro incômodo, outra tribulação, que ele chama de espinho na carne. Ele clama ao Senhor, pede ao Senhor, Senhor, me livra disso. Mas diante daquela circunstância, o Senhor fala, a minha graça é o suficiente para você. O que o Senhor diz, eu tenho condições, eu te dou condições pela minha graça de suportar essa tribulação. E fala qual é o propósito daquilo, para que a soberba não entre no coração. Irmãos, nós teremos momentos difíceis, momentos de tribulação, talvez momentos de doença, em que nós buscamos a Deus por cura. Mas com discernimento espiritual nós podemos compreender muitas vezes que há um propósito de Deus em todas as coisas. E às vezes pelo momento difícil, o Senhor nos mostra algo maravilhoso. Então, nem sempre é cura, mas sempre é um milagre do Senhor na vida daqueles que buscam a Deus. Nós temos algumas enfermidades que o Senhor atribui a demônios. Nós temos em Lucas no capítulo 8, chamado Gadareno. Este homem talvez nós classificaríamos como loucura. Ele tinha força, ele quebrava as coisas, vivia entre os sepulcros. Ninguém poderia contê-lo, mas o Senhor chegou, expulsou aquilo que estava sobre ele, ele virou um homem normal. Aleluia! Virou um homem de Deus, inclusive, que ele queria propagar o Evangelho, queria ser um seguidor. E o Senhor fala, fique aí no lugar onde você está e compartilhe aí o Evangelho da salvação. Em Mateus, no capítulo 9, um pouquinho depois do texto que nós lemos, tem um homem que era mudo. O Senhor foi lá, expulsou, e aquele homem voltou a falar. Era um demônio que estava sobre ele. Nós vemos em Lucas, no capítulo 9, e os outros evangelhos também contam a respeito de um menino, que o pai chegou desesperado, ele se debatia, espumava, às vezes caía no fogo, quase morria.
Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, mas quando o Senhor desce do monte, o Senhor fala, lhes faltou fé, mas expulsou o que estava sobre a vida daquele menino. E aquele menino passou a ter uma vida normalmente. Ainda em Lucas, no capítulo 13, uma mulher encurvada, talvez o que nós chamamos de artrite ou artrose, uma mulher que andava encurvada durante 18 anos. 18 anos, não é pouco tempo. O Senhor se aproximou dela, expulsou o demônio que estava sobre ela, e aquela doença saiu. E ela passou a andar normalmente. O Senhor sabia dessas coisas, irmãos, porque o Senhor tinha discernimento espiritual. O Senhor sabia o que era uma coisa, o que era outra coisa. O Senhor sabia de doenças físicas, doenças biológicas, mas o Senhor também sabia das doenças causadas por demônios. E Ele expulsava aquela entidade maligna e aquela tribulação saía. Sabe como nós sabemos disso? Através de intimidade, através de buscar o Senhor, através dos nossos joelhos, através de intimidade com o Senhor. Buscarmos em oração. Aleluia. Diante das dificuldades, buscarmos incessantemente, buscarmos firmemente. Enquanto na bênção não vier, os joelhos do chão não saem. Diante de problemas familiares dos nossos irmãos, diante de doenças, diante de dificuldades, a nossa posição como cristãos é sempre estar buscando o Senhor em confiança e fé. É a fé, irmãos. O crer, jamais desistir. Nós temos outras doenças que a palavra de Deus nos orienta, o que nós chamamos hoje no nosso mundo moderno de doenças psicossomáticas ou doenças autoproduzidas, que os médicos classificam que 80% das doenças que assolam a humanidade de hoje são desse tipo. Doenças que nós produzimos com a nossa própria mente. Mas o Senhor e a palavra de Deus nos orienta desse tipo de doença. Ansiedade, pecados não confessados, tristezas, mágoas do nosso coração, falta de perdão. Salmos 38, nos versos 3, no verso 9, no verso 12, fala a respeito de pecados. Pecados que, enquanto não confessados, doía os ossos. Fala sobre ansiedade, fala sobre solidão, fala sobre traição. Dores profundas no coração daqueles que a sentem. Provérbios 14:30 fala: o coração em paz dá vida ao corpo. É promessa do Senhor nos dar paz. Em Provérbios diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha que terrível. Amarguras, ressentimentos. Em Hebreus capítulo 12, verso 15 fala: cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminação a muitos. Inveja, amargura, essas coisas o Senhor nos ensina e nos mostra como tirar isso da nossa vida. Então essas doenças que os médicos modernos classificam, o Senhor nos liberta de todas elas. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, por termos o seu Espírito Santo e termos a sua paz. O Senhor nos dá capacidade, nos dá unção para enfrentarmos e nos livrarmos de tudo isso. O Senhor não permite que nós deixemos, por exemplo, a falta de perdão assolar o nosso coração, mas nos ensina e nos dá capacidade
através do seu Espírito, a enfrentarmos situações difíceis, às vezes de perdoar, mas o Senhor nos ensina e nos capacita pelo seu Espírito a liberarmos. Em Tiago, no capítulo 5, verso 16, tem um texto tão conhecido e tão profundo para nós, tão importante para a nossa caminhada cristã, em comunhão e unidade. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do nosso irmão por nós é mais poderosa do que a nossa oração por nós mesmos. Você sabia disso? A oração do teu irmão. Por isso o Senhor nos une. Por isso o Senhor nos quer em unidade. Por isso o Senhor quer a noiva junto, caminhando junto. Nós estamos aqui hoje, é São Bernardo aqui? Nós estamos em São Bernardo aqui. Tem um povo grande reunido em muitos lugares, inclusive lá em Mauá. Parte da minha família está lá, minha esposa, minha outra filha. Mas nós estamos juntos, nós estamos unidos pelo Espírito Santo. E diante das nossas dificuldades, eu tenho o Sérgio lá do meu lado, para grudar do lado dele e falar: Sérgio, estou com uma dificuldade com os chefes lá que estão pegando muito no pé. Ora por mim, meu irmão. Ora por mim que eu não estou aguentando mais. Ele vai orar por mim, vai interceder pela minha vida. E o Espírito Santo vai fazer a obra em nós. Vai nos manter de pé, vai nos manter firmes. Vai vencermos, irmãos. Vencermos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Nesse mesmo texto que nós lemos do centurião, tem algo que desperta o interesse do Senhor de uma forma especial. No verso 10 diz: ao ver isso, Jesus admirou-se e disse que os seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. É possível de alguma forma agradarmos o Senhor através da nossa fé, através da prática da nossa fé. No texto que nós lemos de Lucas, que traz umas informações a mais, que fala a respeito da identidade desse centurião. Nós lemos: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, que seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que lhe fosse curar o seu servo. Percebe que ele podia ter no coração dele algum sentimento de indignidade, algum sentimento de não ser digno de receber um milagre do Senhor na sua vida, porque ele não era judeu. Ele podia ter uma barreira no seu coração, podia ter uma fortaleza no seu coração que lhe impedisse de exercer a sua fé no Salvador. Ele não era judeu. Mas ele envia aqueles homens a falar com Jesus. Eles falam com Jesus, intercedem por aquele centurião. E quando Jesus fala: tá bom, eu vou fazer o seu milagre, eu vou atender ao seu pedido. E aí ele vai além da expectativa. Nesse momento ele poderia ter só comemorado: amém, eu receberei o meu milagre. Mas ele foi além, sem medo de confiar no Senhor, sem medo de confiar na autoridade, nas promessas do Senhor. Ele entrega no Senhor aquela esperança e simplesmente confia nela. Ele fala: Senhor, calma, não precisa nem vir aqui em casa. Eu sei que o Senhor tem autoridade para fazer todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Então eu creio que o Senhor pode falar daí mesmo, e com uma só palavra, o Senhor pode operar a cura do meu servo. Irmãos, o Senhor é o mesmo que vive até hoje.
continua vivendo entre nós. O Senhor está presente aqui nesse lugar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus opera na nossa vida poderosamente. Está em nós. Está em nós o Espírito Santo de Deus. Isso não é pouco, isso não é pequeno. O próprio Deus se faz habitação em nós. Cabe a nós exercermos a nossa fé. Quem sabe até surpreender o Senhor, como esse centurião surpreendeu. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda faz milagre, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda abre portas de emprego. Aleluia, Pai, nós cremos, Deus Todo-Poderoso, em Teu poder, Senhor. Aleluia. Alguns meses atrás, nós nos colocamos a orar por um irmão que passou por um momento difícil, mas ele voltou para a igreja e a sua esposa estava grávida. Ele estava com uma dificuldade muito difícil na casa deles, porque não tinha provisão, ele estava sem trabalhar também. Mas nós nos colocamos a orar. E em pouco tempo o Senhor abriu as portas de emprego de uma forma surpreendente. Abriu um emprego para ela que estava grávida. Com um plano de saúde já desde o primeiro dia da contratação. Ela estava com 5 meses de gravidez. E ela perguntou para o entrevistador, falou, mas eu estou grávida, não tem problema. Ele falou, não tem problema não. Em poucos dias ela tiraria a licença maternidade. Mas o Senhor quis assim. O Senhor cuidou dela. O Senhor cuidou daquela família. O Senhor é o Deus do impossível. Pai, Tu podes todas as coisas, Deus. Nada é impossível para Ti, Senhor da glória. Aleluia. Eu estava, irmãos. Eu trabalho, na empresa que eu trabalho com o Sérgio, eu trabalho no setor de informática. E será que o Senhor tem algum interesse na minha vida lá de informática? O Senhor já entendeu muitas vezes as minhas orações. No meu trabalho. Porque o Senhor não está interessado em você só aqui dentro da igreja nesse momento. O Senhor está interessado na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu estudo. Está interessado por você completamente. E eu estava lá no meu trabalho num momento bastante difícil, com um problema recorrente, e eu não conseguia enxergar a solução daquele problema. E eu fui clamar ao Senhor, Senhor, o que eu sabia eu já fiz, daqui para frente eu não consigo mais. Aí o Senhor, num sonho, numa quinta-feira, num sonho eu acordei com a solução do problema. Só que era uma solução que eu já tinha feito, eu jamais faria de novo aquela mesma coisa. Mas eu cheguei no trabalho com aquele sonho firme no meu pensamento. Fui lá, apliquei aquela solução e não é que deu certo. O Senhor, irmãos, está preocupado inteiramente com os seus filhos, com a sua igreja. Constantemente, o tempo todo. No seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, o seu marido, com a sua esposa. O tempo inteiro está preocupado com você. As misericórdias do Senhor lhe alcançam em todas as circunstâncias. O Senhor continua abençoando os seus filhos. Aquele centurião sabia disso. Aquele centurião conheceu o Senhor de uma forma poderosa. E o Senhor abençoou aquele filho. Mas no texto que nós lemos de João, acontecem as coisas um pouquinho diferentes. E aí nós vamos ver o quanto é importante a nossa fé. Porque aquele homem demonstrou tamanha fé. Ao mesmo tempo que esse povo, o povo da Galileia, o povo que viu Jesus crescendo, esse povo tinha uma barreira no coração. E o Senhor fala algumas coisas para aquele povo. Depois daqueles dias, ele partiu para a Galileia e o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria casa. O verso 48 disse, Jesus disse, se vocês
não virem sinais e maravilhas, nunca creram. O Senhor estava repreendendo aqui. Quando o Senhor esteve lá, o Senhor falou: aqui aconteceu poucos milagres, porque o povo não creu. Percebe que não há problema com Jesus, não há problema da autoridade do Senhor. Não foi Jesus que não podia fazer o milagre, não era o Senhor que não podia operar, mas era um povo que não confiou que o Senhor podia operar. E o Senhor demonstrou isso aqui de um jeito diferente. Lá o centurião creu que o Senhor com uma palavra de longe curaria. Aqui o Senhor demonstra. Aqui a ordem é ao contrário. Aqui o Senhor fala: pode ir que o teu filho está curado. Ele confiou. Aquele homem que não era galileu, aquele homem que era de outro lugar, ele confiou. E ele recebeu o seu milagre. Aleluia! Irmãos, nós devemos tomar cuidado e exercer a nossa fé. E a nossa fé acontece com os nossos joelhos. A nossa fé acontece buscando do Senhor a palavra dele constantemente. Sobretudo, a nossa fé acontece com nossa confiança no nosso serviço. Fazer tudo que o Senhor coloca na nossa mão com excelência. Como fazia aquele servo José do Senhor, que passou como escravo, ele permaneceu firme